Quando eu ouvi que Estômago 2 iria ter um segundo filme, eu pensei, será mesmo necessário a realização dessa continuação? Onde estão as ideias originais? Mas após assistir, eu acredito que sim, Estômago 2 tinha algo para contar e não só acho uma boa continuação, digna, assim como os realizadores fizeram por existir essa continuação. O primeiro filme lançado em 2007 tem muitas qualidades e uma delas é a direção. Marcos Raimundo Nonato, um chefe de cozinha, encanta os presos e o diretor de uma prisão com o seu talento culinário. No entanto, a harmonia é perturbada pela chegada de um mafioso italiano, Don Carollo, que quer despertar o controle da prisão e o privilégio de ser servido por Raimundo Nonato. Olá Brasil, olá podcast, sejam todos muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo João Vitor da Silva e hoje, pois é, você não escutou errado, Estômago 2 já está entre nós no cinema. Vou contar o que eu achei sobre essa continuação, se valeu a pena, se não valeu a pena, se é bom, melhor ou pior que o primeiro. Eu já te peço para que você se inscreva neste canal para você ficar ligado das novas novidades que a gente tem produzido aqui para vocês. E se quiser, passa lá nas minhas outras redes sociais para a gente bater um papo descontraído sobre cinema, além de outras coisas que eu estou compartilhando lá no meu Insta. Então, vamos lá, depois da vinheta nós conversamos sobre Estômago 2, o Poderoso Chefe. Pois é, pessoal, eu não tenho uma memória afetiva de Estômago 1, no caso o filme de 2007, até porque eu assisti esse filme um dia antes da cabine de imprensa. E eu gostei muito daquele filme porque é um filme que estabelece muito um vínculo que o personagem vai tendo com outros arcos, com outros personagens, e também a direção ela acrescenta muito aqui porque ela traça alguns pontos interessantes, misturando filme de culinária com de tráfico e filme de crime. É muito interessante porque lá no primeiro filme, você tinha toda uma coisa que o personagem estava contando a sua história, ele era o protagonista, só que nessa sequência aqui, isso é um ponto que eu fiquei meio dividido. Eu gostei, mas eu também não gostei, porque o Raimundo Nonato, ele é esquecido aqui, ele fica em segundo plano e o filme ele estabelece aqui um vínculo entre dois personagens, o personagem do Paulo Miklos, que estava inclusive no primeiro filme, e também desse personagem italiano, que a gente a produção traz esse personagem como primeiro plano, como objetivo central da história, o que para mim é um pouco conflitante porque você tira a proposta que era o primeiro filme, que são pontos que eu refleti muito se são pontos realmente negativos, até porque eu curti esse filme, mas eu acho que quando você tira o personagem, o Raimundo Nonato do papel principal para você trazer ele como coadjuvante e você desenvolve, por exemplo, usando flashback, a história desse italiano, você perde muito tempo trazendo coisas que não são muito boas assim para o longa-metragem. Eu gosto muito das partes técnicas aqui, a montagem, a fotografia, o figurino, também tem aqui um pouco de um trabalho de som bem interessante, só que é isso, o filme ele perde um pouco quando ele institui que se você assistiu o primeiro filme, você sabe que o personagem principal de Estômago é o Raimundo Nonato. Só que nesse filme aqui é completamente diferente daquele filme, porque em porcentagem
45% ou até 50% do tempo aqui, das 2 horas e 30 minutos de duração, que são jogadas aqui a história desse italiano aí, né? A gente vai conhecendo um pouco da história dele com a sua mãe, ele vai nos mostrar, por exemplo, uma família ali de traficantes, né, de mafiosos. E com isso ele vai trazer aqui toda essa discussão e tal. E ainda tem o ponto da rivalidade entre o etc. e o próprio italiano. Que são pontos que eu curti. Eu curti a maneira que o drama ele é muito colocado em cena. Tem muitas cenas de comédia, principalmente com o ator que faz o Raimundo Nonato. Tem algumas cenas que a fotografia realmente é muito boa e que traça aqui pontos interessantes, que volta a repetir. Todos esses pontos são muito mal explorados porque não tem um foco na execução. Só que eu não saberia dizer que se isso são pontos negativos ou pontos positivos. Na minha experiência são pontos positivos, não vou permanecer assim. O filme ainda tem aqui, eles criam toda uma historinha ali dele, porque ele do personagem quando criança era apegado com a outra menina, que essa menina era filha de um dos maiores mafiosos ali da Itália. E aí no presente, que na verdade não é presente, assim, é o passado, ainda é como ainda tendo esses flashbacks. O filme ele vai tem todo aquele clichê de você ver aquela sua amada novamente pela segunda vez, e aí eles têm um envolvimento amoroso, tem sim algumas cenas mais picantes. Então quem curte, na verdade o primeiro filme tinha muito isso, né, e quem assistiu sabe muito bem, e tem esse envolvimento, só que esse envolvimento acaba que não resulta em absolutamente nada. Você tem também um outro arco, um outro elo, que o personagem, que o italiano, ele tem uma rixa ali com o irmão dessa menina, né, que é a Valentina. Que a interpretação do ator é bem caricata, bem qualquer coisa, não extrai de nada de que você já não tenha visto em filmes de tráfico, em filmes de crime, em filmes de máfia, por exemplo. Então assim, eu fico muito pensando no que o projeto queria me transmitir. Eu repito e volto a repetir. Eu adorei o filme, eu achei que foi uma experiência que a cada momento, a cada assistida, a cada coisa que estava acontecendo, eu estava muito ansioso qual seria a resposta final, e acaba que o filme ele tem um final que é bem anticlimático. Isso meio que abaixou um pouco a minha nota. Eu iria dar uma nota muito maior para o filme, mas pensando bem, tenhamos que ser sinceros, o filme ele perde muito tempo com alguns erros, principalmente na direção, que infelizmente eu não sei o que aconteceu aqui, porque é o mesmo diretor, então era só repetir o que deu certo no primeiro. Mas são coisas que, por um lado, são pontos positivos que a direção traz, mas por outro são pontos muito negativos. Outros pontos que eu gostaria de ressaltar é o belo trabalho de figurinos e da própria maquiagem. A fotografia ela é bem composta, os elementos narrativos, né, de você contar essa história, como por exemplo os flashbacks, a própria linearidade dos acontecimentos são muito bem eficientes. E também por se tratar de um filme que vai tratar aqui, o personagem ele é cozinheiro de uma prisão, a gente percebe que alguns dos elementos de outros filmes estão contidos aqui, só que eles não são muito bem aprofundados. Você tem toda essa birrinha do personagem do Paulo Miklos, que pra mim é um personagem que ele era legal no primeiro filme, só que aqui ele tá muito ruim. A interpretação dele tá tipo aquelas interpretações daqueles filmes lá do Carrossel, sabe? Aquelas caretas, aquela coisa doida. Então eu não saí muito contente com essas atuações dele. Tem outra personagem lá que também falava um monte de asneira que dava vontade de sair da sala de cinema, mas
eu não podia sair para poder falar aqui com vocês. São pontos que não chamaram atenção, mas eu acho que algumas pessoas podem sair mais contentes. Volto a repetir pela segunda vez. Eu gostei do filme, admiro os pontos positivos, que são muitos pontos positivos, mas é uma sequência que ao mesmo tempo ela tem boas ideias, só que algumas dessas ideias não são tão aproveitadas assim. Eu queria sair da sala de cinema mais contente assim e tal, até porque quando eu saí da sala, até a gente fez ali um resumo geral e tal, eu até falei, não, realmente eu curti, acho que tem sim uma história aqui e tal, tem um desenvolvimento muito interessante. O problema não é as escolhas das ideias. Poderia botar esse personagem aqui, só que o principal problema que eu vejo aqui é que eles perderam muito tempo falando do personagem que não tinha diferença alguma, né? Coloca ele como coadjuvante, mas traz aqui um pouco do personagem principal, que é o Donato. E isso é um dos principais pontos negativos do filme. As atuações sim são boas, algumas atuações, algumas ideias da direção são boas. O texto traz alguns elos que trazem discussões sociais interessantes. Só que é isso, sabe? A direção, ela não sabe escolher bem os acontecimentos, ela não tem foco e isso acaba atrapalhando a experiência. Bom, se você gostou do primeiro filme, eu acho que você vai gostar do segundo filme. Ainda que o filme não tenha ideias inovadoras quanto o primeiro, eu acho que é sim uma boa pedida assistir nos cinemas. Estômago 2, O Poderoso Chefe, é um filme bem singelo, bem interessante, bem dirigido e tem sim pontos muito positivos. Só que se você é uma pessoa que se incomoda fácil com certas situações, eu acho que é melhor deixar pro streaming e esperar aí quando chegar na internet, porque você pode sair bem frustrado. Então eu fecho aqui Estômago 2, O Poderoso Chefe, com a nota 6. E aí, você já assistiu o filme? Pretende assistir nos cinemas ou no streaming? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme. Se você gostou desse vídeo, deixe um like para fortalecer aí a nossa amizade e para que o YouTube possa espalhar esse vídeo para outras pessoas. E te vejo no próximo vídeo aqui no canal J Críticas. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e até o próximo J Críticas. Valeu e até a próxima.